Bom dia, turma. Hoje nós entraremos aí num novo capítulo, Primeira Guerra Mundial. Mas vamos dividi-la em duas aulas. Vamos falar hoje dos antecedentes. O que estava acontecendo antes de começarem os conflitos. Vamos ver aí os motivos pelo qual acontece essa guerra, né? A gente tem no primeiro momento uma guerra franco-prussiana. França e Alemanha, né? A Alemanha, ela quer este território aonde temos aqui a chamada Alsácia-Lorena, que está na fronteira entre esses dois países. Então, o que vai acontecer? A Alemanha está recém-formada como país, mas é industrializado. Precisa aí de matéria-prima. E essa matéria-prima, esses minérios, está exatamente nessa região da Alsácia-Lorena. Então, a Alemanha trava uma guerra contra a França e a França perde esse território da Alsácia-Lorena. O território da Alsácia-Lorena passa para o território alemão. Então, em 1871, é assinado o Tratado de Frankfurt, declarando que a França deveria ceder a Alsácia-Lorena ao Império Alemão. Então, a Alemanha tem aí uma vitória em relação à França. Então, a França já tem aí um rival, né? A França está pretendendo, no futuro, retomar esse território da Alsácia-Lorena. Isso é uma das causas lá do futuro para que tenha aí uma guerra. Então, de um lado a gente já tem a França e do outro lado a gente já tem a Alemanha. Outro item é o imperialismo. Então, o que é o imperialismo? A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra que começou também, né, um outro antecedente, devido a disputas dos países europeus por territórios e mercados consumidor no mundo. Essa disputa e conquista de territórios recebeu o nome de imperialismo. A gente já viu isso, a gente já estudou isso e sabe que o imperialismo é a exploração dos países europeus na África e na Ásia. Aqui a gente já viu esse mapa aí tem toda a divisão do território africano para as potências europeias, né? Então, as potências europeias, elas irão aí dividir esse território na Conferência de Berlim. E a maior parte da África fica para os franceses. A maior parte da Ásia fica para os ingleses. Então, a gente tem aí dois países de um lado das alianças para a guerra, né? E a Alemanha, a gente já sabe que está do outro lado, né? Então, os interesses dos alemães, né, os interesses britânicos, quer dizer, os interesses dos ingleses, a Inglaterra era a grande rainha dos mares no século XIX e era dona de colônias em diversas regiões na África e na Ásia, algumas delas riquíssimas em minérios. Então, a Alemanha também está de olho nesses territórios dos ingleses, né? A Itália, também recém-formada como país unificado junto com a Alemanha, também está de olho aí nessas regiões, não está satisfeita com a pequena parte que ela tem lá na Conferência de Berlim. Então, a gente já tem aí o nacionalismo alemão, né? O nacionalismo italiano, que eu já falei, eles conseguiram aí formar um país, tem agora um governo político único e querem se expandir. Agora, esse outro mapa aí, ao lado, é o mapa dos Balcãs. Aqui a gente tem várias nacionalidades, Eslovênia, Iugoslávia, a Macedônia, a Bósnia. Esse território dos Balcãs, ele é um território aí disputado pelas potências europeias, né? No sentido de serem pequenos. Então, percebam aqui Áustria e aqui Hungria. A Áustria-Hungria é um império, né? Aonde eles querem expandir o seu território para aqui para baixo, né? Então, a Áustria-Hungria tem essa pretensão. Só que essas nações aqui, elas não aceitam essa dominação da Áustria-Hungria, né? Por quê? Porque eles têm um nacionalismo próprio.
Então, o nacionalismo também é um dos antecedentes aí da Primeira Guerra. Então, e também, vendo esse momento de tensão no mundo, acontece aí uma corrida armamentista. Insatisfeitos com a partilha da África, a Alemanha e a Itália começaram a retaliar os governos britânico e francês. O que estava em disputa, na verdade, eram os interesses econômicos capitalistas. Por isso, começou a correr entre os países uma corrida armamentista. Os países estavam se preparando para a guerra. Ninguém tinha declarado guerra, mas os interesses capitalistas, os interesses de territórios para explorar, eles começaram a se armar antecipadamente, né? Isso é a corrida armamentista. Mas temos uma paz, não é guerra, mas é uma paz armada, porque todos estão se armando. E o que um tem contra o outro? Então, aí, Alemanha e Inglaterra querem mercado consumidor, querem exportar seus produtos, querem território na África e na Ásia. Alemanha, Itália de um lado, Inglaterra e França de outro. É o imperialismo ou o neocolonialismo. Alemanha e França, Alsácia-Lorena, o primeiro slide que a gente viu aí, né? A Áustria, a Hungria e a Rússia é a região eslava, aquela região dos Balcãs. A Rússia protege a região, a Áustria e a Hungria quer tomar a região para ela, né? Então aqui a gente já tem as causas e o contexto. O que vai acontecer? A formação de blocos, a formação de alianças. De um lado, a Tríplice Entente, que é a Inglaterra, França e Rússia, e do outro lado é a Tríplice Aliança, Alemanha, Itália e a Áustria-Hungria. Então, a paz armada, a gente tem a questão dos Balcãs nesse período aí, que a gente já falei um pouquinho, mas vamos ver qual que está acontecendo aí. A questão balcânica. O Império Austro-Húngaro, com o apoio da Alemanha, anexa a Bósnia e a Herzegovina. A Bósnia reage devido à ideia do pan-eslavismo apoiado pela Rússia. Então a gente tem um nacionalismo muito forte aí, aonde a Bósnia não aceita essa anexação aí dessa Áustria-Hungria, que quer expandir o seu território para essa região dos Balcãs. A Rússia, por sua vez, defende essas nacionalidades, né? Defende esses pequenos povos que não têm condições de travar uma guerra com as potências. Então, a gente tem novamente a política das alianças aí, né? A Tríplice Aliança são as potências centrais, Alemanha, Áustria-Hungria e Itália, e a Tríplice Entente são os aliados, a Rússia, a França e a Inglaterra, que é o Reino Unido e a Irlanda. Percebam os Balcãs aqui embaixo, né? Aqui estão os Balcãs, a Áustria-Hungria quer esse território e a Rússia defende esse território. Isso aqui é muito importante. Então, esse é o mapa do mundo em 1914, né? Esse é o mapa do mundo. Pós-guerra, a gente vai ver as mudanças que vai acontecer nessa questão territorial aí dos mapas, né? Então, como começa a guerra, né? Qual é o estopim? O mundo já está assim, tenso, preparado para acontecer algo, qualquer coisa que poderia acontecer, poderia começar uma guerra. Então, o estopim, que a gente chama, né? Estopim é início, né? Como aconteceu isso? O estopim desse conflito foi o assassinato de Francisco Ferdinando, príncipe do Império Austro-Húngaro, durante sua visita à Bósnia e Herzegovina. Então, esse herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro foi visitar a região anexada por esse império, né? E ele foi assassinado. O assassino era um jovem integrante de um grupo sérvio chamado Mão Negra. Este grupo era contra a influência do Império Austro-Húngaro na região dos Balcãs. Então, esse grupo não aceitava a dominação austro-húngaro na região dos Balcãs. O Império Austro-Húngaro não aceitou as medidas tomadas pela Sérvia com relação ao crime e no dia 28 de julho de 1914 declarou guerra à Sérvia. Aqui tem uma pintura do assassinato, né? Um cara chegou próximo a uma carreata que estava acontecendo de visita do príncipe e atirou a queima-roupa nele, e a esposa ao lado dele também pegou aí alguma bala e ela também morreu. Então, aqui a gente tem o assassino, a pintura e os dois aí antes da carreata, né, da passeata aí de apresentação
do príncipe. Ele estava num carro aberto, assim, foi muito fácil, né? O cara chega perto do carro, como na pintura aí, e dá aí tiros a queima-roupa e consegue assassinar os dois, ele e a esposa. Então, o assassinato de Francisco Ferdinando, ele é o estopim da guerra. Então, o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia. A Sérvia, como a gente já viu, é um país pequeno que não tem condições de travar uma guerra com uma potência. Mas quem é que protege aquela região que eu já tinha comentado, né? A Rússia. Então, a Rússia protege os Balcãs. Então, se o Império Austro-Húngaro declara guerra aos Balcãs, é claro que a Rússia vai tomar a frente, né? Então, a gente tem aí o início da guerra, já que a Rússia está de um lado de uma aliança e o Império Austro-Húngaro, apoiado pela Alemanha, está do outro. Então, esse é o início da guerra, o início da Primeira Guerra Mundial. Então, a gente viu aí os antecedentes dessa guerra e aí vamos agora para a apostila, por favor.